Olá, bem-vindos a mais um momento de compartilhamento aqui. Estamos dentro de um espaço do CBTD. Eu sou Giuseppe Mosello, vice-presidente de Customer Success da Enable. Estamos aqui com o nosso cliente muito querido, a De Pascoal, com Bianca e Mayara. Querem se apresentar e conversar um pouquinho e nos apresentar um pouquinho da De Pascoal? Claro. Olá, pessoal. Meu nome é Bianca. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, junto com a Enable também. Eu faço parte da companhia De Pascoal, estou há 11 anos na empresa e há 10 anos atuando na área de treinamento e desenvolvimento dentro do RH, junto com a Mayara. Olá, pessoal, eu sou a Mayara, estou há 20 anos na De Pascoal. Hoje atuo na área de aquisição de talentos, treinamento e desenvolvimento. E estou muito feliz também de estar fazendo parte desse momento aqui com vocês. E agora eu vou apresentar a De Pascoal para quem não conhece. A De Pascoal é uma empresa nacional, campineira, nasceu em 1949, esse ano nós completamos 77 anos. E é uma empresa que tem foco em serviços automotivos especializados, além de revenda, distribuição de pneus e peças multimarcas. Então, os segmentos que nós atuamos, né? Então, carro de linha leve, que são os carros de passeio que nós nos utilizamos no dia a dia, né? Parte da linha pesada, caminhão, ônibus, e a parte agrícola também são os clientes que nós atuamos. E, além disso, hoje nós atendemos os nossos clientes por meio de e-commerce, por meio das nossas lojas físicas, hoje com 115 unidades próprias, e são 28 centros de distribuição no Brasil. Tá? E aí uma novidade recente, há 2 anos, né? Já fazem 2 anos, mas eu costumo dizer ainda que é recente essa novidade, a Stellantis, que é uma empresa responsável pela Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, adquiriu o grupo. Então nós estamos passando por um momento de transformação, de muitos ganhos dentro da companhia. É um momento novo, que nós estamos aprendendo muito, né? E a Enable tem nos ajudado bastante nessa distribuição do conhecimento aqui dentro, porque veio muito conteúdo novo, muita informação nova, para que a gente treine e aí prepare a nossa equipe para fazer cada vez melhor o seu trabalho no dia a dia. Muito bom. 115 lojas próprias e 28 distribuidores. Isso. Né? Isso já representa um desafio significativo. Sim. Né? Então, vocês conseguem me contar um pouquinho quais são os maiores desafios, entende? Quando se fala de treinamento no setor de varejo, entende? E com uma ramificação como essa. Vocês estão começando também a fazer franquias, né? Por enquanto, nós temos 2 unidades franqueadas, que fica aqui em Campinas, e uma em Dourados, Mato Grosso. E a ideia, né, dessa nova liderança, né, dessa nova gestão, é que a gente expanda o negócio realmente com as franquias. Hoje é interessante, acho que até comentar para o pessoal, nós temos cerca de 2.700 colaboradores, né? E aí, quando a gente fala de 2.700 colaboradores, é pensando no nosso prédio administrativo, que dá todo o suporte aí para as nossas lojas, né, para os centros de distribuição e também para o pessoal que está no campo, então as nossas lojas e os CDs, tá? Então essa é o público aí que compõe o nossa base, né, de colaboradores. E aí acredito que como desafios, a Bianca vai trazer um pouquinho aqui pra gente do que a gente enfrenta hoje em dia, né? Inclusive, acho que os desafios que eu vou compartilhar aqui devem ser alguns desafios comuns do varejo, né, que todos devem enfrentar. Um deles é, primeiro, o engajamento da liderança, né? A gente entende que se a liderança não compra a ideia, dificilmente o time vai comprar. Então, um dos desafios que a gente tem é o quê? O apoio forte da liderança. Então, a liderança entender qual que é o objetivo daquela ação, daquele treinamento, entender o que vai trazer de ganho, né? Tanto para ele enquanto líder, quanto para a equipe. Eu acho que isso é muito importante, trazer esses líderes para perto de nós. Até porque, conectando um pouquinho desse primeiro desafio de apoio da liderança, o nosso segundo desafio é o quê? Que as comunicações cheguem para o time. Né? Então, quando a gente fala de operação, a gente tem um desafio muito grande de que todas as informações e comunicações cheguem até o time da operação. Porque quando a gente fala da nossa estrutura de loja, da nossa estrutura de centro de distribuição, nem todas as pessoas têm, por exemplo, um dos nossos maiores meios de comunicação, e-mail. Então, a gente depende daquele líder compartilhar uma ação, um treinamento que aquele colaborador precisa participar, abrir para ele a oportunidade de participar daquilo, às vezes até se inscrever, quando é algo, né, que a gente abre aí para todos participarem. Então, como primeiro desafio, o apoio dessa liderança, para que o segundo desafio seja também atendido, que é a comunicação. E a gente, né, trabalha muito forte com comunicação,
para o gestor imediato, para o gestor regional. Se for necessário também a gente pede um suporte para a nossa diretoria. Então a gente tem esses meios que ajudam a gente a driblar um pouquinho desses desafios, né? Primeiro a liderança, entender qual que é o propósito daquela ação, o que agrega de valor, né, para ele, para a operação, e também para que isso chegue ao nosso público-alvo quando a gente precisa desse suporte, dessa intervenção. E vocês deixam a autonomia, a liderança também de administrar um pouquinho o treinamento? Então, como você diz, nesse sentido, a plataforma ajuda vocês tentando aplicar essa democratização praticamente do treinamento dentro das estruturas. Então, não só concentrado com vocês, mas, vamos dizer, descentralizado, entende? Para que o líder possa ser engajado, mas também operacionalmente poder também atuar, né, no treinamento com as suas pessoas, né? Sim, monitorar o treinamento. Sim, com certeza. Inclusive, isso é um dos benefícios que a gente tem muito com a plataforma, que é o quê? Disponibilizar que muitos eventos online ao vivo, quando a gente fala de operação, muitas vezes o pessoal da loja não vai deixar de atender o cliente para participar. Então a gente tem esse benefício da plataforma do quê? De gravar os encontros, ou pegar algum material complementar, subir na plataforma para que todos consigam ter acesso. Então pode ser que muitas pessoas da operação não consigam participar ao vivo online, mas ele vai ter o mesmo conteúdo que as outras pessoas, porque ele vai conseguir depois acessar na plataforma. Então com certeza isso daí a gente consegue democratizar. Inclusive a gente tem aqui uma metodologia que a gente entende que muitos conteúdos, por mais que eles sejam, por exemplo, um conteúdo para liderança, a gente também compartilha e disponibiliza para que outras pessoas tenham acesso, porque a gente entende que o desenvolvimento ele é contínuo. Então pode ser que hoje eu não esteja em uma cadeira de liderança, mas que isso seja um alvo, um plano de carreira para mim. Então, por exemplo, as pessoas da operação também conseguiriam ter acesso a alguns conteúdos que são para liderança, para que realmente ele consiga se autodesenvolver, para que esse plano de carreira em algum momento seja possível para ele também. Mas então, do que você me falou, praticamente o engajamento da pessoa de ponta, aquela que está ali no campo, aquela que está, vamos dizer, em prima linha, entende? Sim, né? Ali, começa, na linha de frente, exatamente, começa com o engajamento do líder. Perfeito. Ou seja, porque o líder que depois praticamente transmite isso e obviamente impulsiona isso, entende, para lá. Essa é uma mensagem bastante interessante que podemos compartilhar com nossos amigos. E outro desafio também grande que a gente tem é a questão da qualidade da participação. Como você falou, são pessoas da linha de frente, né, estão ali muitas vezes com o cliente, né, atendendo e tudo mais. Então a gente tem também esse desafio, que eu acho que é algum desafio comum em questão do varejo, que é essa qualidade. Então, o primeiro ponto é, a partir do momento que o líder ele se engaja, ele entende que aquilo é importante para o colaborador. Então ele vai respeitar aquele tempo, entender que ele está se dedicando ao treinamento, a fazer algum curso. Então por isso que a liderança ela é tão fundamental como parceiro nosso, para que ele também entenda que naquele momento o colaborador ele não vai estar atendendo o cliente, ele não vai fazer um serviço no carro, ele está se dedicando àquilo. Além disso, para a gente garantir também mais essa qualidade, a gente pensa sempre na metodologia de ter momentos de interação, pedir com que eles compartilhem coisas nos chats, né, quando a gente fala de um evento ao vivo online. Então isso também ajuda, e também a questão de aprendizagem, né? Geralmente a gente coloca no final uma pesquisa para ele, né, falar como que foi para ele aquela ação, aquele treinamento, e também de conhecimento, que aí a gente vai ver se realmente ele estava ali presente, né, em todos os sentidos, e ele conseguiu absorver aquele conteúdo. É assim que vocês garantem a qualidade, como dizemos, a homogeneidade da qualidade na rede. Exato. Porque realmente a experiência é que eu sou um cliente da De Pascoal. A De Pascoal é nosso cliente, mas eu sou um cliente da De Pascoal. Então eu me lembro que uma vez eu fui em Curitiba, teve que fazer um serviço automotivo, entende, ali, e realmente eles me atenderam super bem, fizeram o registro completo de tudo que eu tinha, entende, fiz amortecedores, fiz pneus, mais uma série de coisas. E aí depois de, acho que um ano, entende, alguma coisa assim, estava em São Paulo, aconteceu que furei o pneu, entende, fui numa loja de Pascoal, eles sabiam quem que eu era, eles sabiam o histórico do meu carro, eles me atenderam imediatamente e não paguei nada,
Porque ele diz, não, você é cliente de Pascoal, você tem carteirinha, então para um furo interno do pneu você não paga. Uma qualidade excelente, mas a mesma idêntica qualidade que eu encontrei em Curitiba, encontrei em São Paulo. Então, isso é resultado Com certeza. de treinamento. Né? Com certeza. Esse é resultado de imaginação. Então, falando desta qualidade, né, tem um ponto realmente bastante importante. A qualidade depende de como as pessoas praticamente se comportam, né, no relacionamento com o cliente. E aí entra a questão, o treinamento tem que ser transformação de comportamento, né? Como que vocês, vamos dizer, lidam com isso? Como é que vocês chegaram a ter esta eficiência, entende, na transmissão do conceito, entende, até que isso gere transformação de comportamento e de consequência qualidade? Perfeito. A gente sempre brinca, né, nos nossos anos aí de experiência dentro do RH, em todos os fóruns, congressos, workshops que a gente participa, que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como que a gente consegue garantir o retorno de investimento, seja em comportamento ou em resultado? E realmente é um grande desafio, né? Aqui dentro do De Pascoal, inclusive, a gente tem uma frase, um slogan que a gente usa muito, que é: conhecimento sem ação não gera transformação, que é exatamente o que você falou. E quando a gente fala, até linkando um pouquinho com a tua resposta, que você compartilhou sobre a sua experiência, que você teve em Curitiba e em São Paulo, a mesma experiência, como que a gente consegue garantir que realmente o conhecimento que ele teve através de um curso, de um treinamento, seja transformado em comportamento? Eu acho que algumas coisas que a gente faz aqui dentro que contribui com isso é ter rituais de atendimento, né? Então, sempre que alguém entra na loja, ele passa por um conteúdo dentro da plataforma e depois alguns momentos ao vivo online, para ele entender qual é o ritual de atendimento. Para que o cliente que seja atendido em Curitiba tenha o mesmo atendimento em São Paulo ou qualquer outra unidade que a gente tem. Então, esse eu acho que é um ponto importante, a gente ter dentro de casa rituais de atendimento para garantir esse padrão e essa qualidade. Outro ponto que a gente trabalha também é a questão de avaliação de reação, porque a reação ela é muito importante para a área de treinamento para a gente saber o que a gente pode melhorar. Porque muitas vezes a gente cria uma metodologia, um processo de aprendizagem, que na nossa visão ele é ótimo, só que para quem está ali, o público-alvo, a pessoa que está participando, será que realmente aquilo é efetivo? Como que a gente consegue melhorar? Além disso, como eu já compartilhei um pouquinho, que é a avaliação de conhecimento, né, se ele absorveu aquele conhecimento, e agora a partir de 2026, inclusive é um desafio que nós temos enquanto área de treinamento e desenvolvimento, é começar a fazer, medir, avaliar o comportamento. Né, que inclusive a plataforma, a mudança de comportamento, a plataforma consegue, inclusive, né, com uma funcionalidade que ela tem, nos ajudar a avaliar isso através de um checklist. Então pode ser através de uma autoavaliação, né, participei de um treinamento, o que eu mudei de comportamento a partir daquele conhecimento que eu adquiri, ou seja, uma avaliação do líder imediato, da própria equipe, quando a gente fala de uma liderança. Então é algo que a gente vai aí aplicar em 2026 para que a gente consiga realmente ter dados de que não só um conhecimento foi adquirido, mas um comportamento ele foi transformado através das ações que a gente Então vocês já cobriram os 3 níveis do Kirkpatrick iniciais, então falta só o 4, que depois é só ver como é que isso que vai ser o resultado. Exato, o resultado de business. Que vai ser uma consequência se tudo isso der certo. De tudo isso. Vai ser uma consequência de tudo isso. E aí só para complementar, né, para nós, enquanto varejo, realmente é um desafio, como diz a Bianca, porque nós estamos espalhados, né? É diferente quando você está num escritório, todo mundo no mesmo ambiente e a gente de alguma forma medir isso. E nós temos nos provocado muito em relação a isso, né? Como medir isso? Como que as pessoas estão realmente colocando em prática o que está sendo ensinado, enfim. E aí, além de tudo isso que a Bianca falou, a gente tem as áreas parceiras, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da área de relacionamento com o cliente, tem um acompanhamento deles ali para saber se o NPS dessa loja está positivo, se tem alguma oportunidade de melhoria. Então, a gente acaba se conversando muito, porque quando acende um alerta do tipo, opa, peraí, teve alguma situação aqui que a gente precisa ajustar, que não tá legal. Então, a gente trabalha muito em conjunto. A própria área comercial, né, o tempo todo em parceria conosco. Então, nós precisamos reforçar a parte de argumentação de tal produto ou de tal serviço, porque a gente está tendo dificuldade na ponta, né, a equipe está apresentando, né, algum ponto X. Então, nós casamos, né, as ações, os pensamentos, as ideias e oferecemos a melhor solução naquele momento para que a gente tenta mudar o comportamento. E aí a gente mede também pelo resultado que aquela loja está dando, pelo CD, se está evoluindo ou não.
que é onde efetivamente a gente entende que a gente consegue ver a mudança acontecendo, né? Entendi o conhecimento, adquiri ele, vou colocar em prática agora para fazer acontecer. Isso é knowledge management mesmo, né? Ou seja, você pega o conhecimento, entende, que está lá, entende, você escuta ele, aí você utiliza ele para depois transformá-lo e voltar, entende, com alguma coisa que atenda a exigência que você levantou. Entende, né? E é um desafio diário, né, Pepe? Porque assim, não tem. Aqui no escritório também para nós, quando a gente trabalha com o público de diretoria, gerentes, a gente também tem essa preocupação. Como que nós vamos medir para que o comportamento realmente mude por meio dessa ação, né? Então a gente tem feito aí uma longa jornada de vários testes para ver se a gente consegue trazer esse dado, né? Porque aí o dado nos ajuda a pensar nas outras frentes depois, nas próximas estratégias, né? E outra coisa também que isso é muito importante para nós enquanto RH, e que é um desafio também, acho que para o RH como um todo, é ser cada vez mais um parceiro estratégico do negócio. Então, além de conseguirmos medir que a pessoa realmente adquiriu aquele conhecimento, que ela colocou em prática e que isso gerou um resultado, nos torna cada vez mais um RH estratégico. Né? Que o negócio ele vai querer como um parceiro mesmo, e não só uma área que é burocrática. Enfim, eu acho que isso também é um ganho muito importante enquanto área de treinamento e desenvolvimento, sermos esse parceiro estratégico do negócio. Então, o conteúdo, né, o conteúdo que vocês oferecem, nasce também em função deste trabalho que vocês fazem, né? Deste conhecimento que vocês adquirem no campo, ou seja, de lá vocês oferecem o conteúdo, mas depois esse conteúdo ali é aplicado, vocês pegam o resultado disso para depois aprimorar o conteúdo e voltar com um conteúdo mais atualizado, é isso? Com certeza. Sempre que nós vamos fazer alguma ação, algum treinamento, a gente entende a necessidade do negócio para que a gente consiga adequar as nossas ações ou nosso treinamento, o curso, para apoiar o negócio. Então, como a Mayara mesmo falou, nós temos inputs de vários locais. Então, a gente tem pesquisas, a gente tem dados. Quando a gente fala de um plano estratégico de desenvolvimento, a gente coleta dados de pesquisa, por exemplo, como a GPTW, que nós participamos no ano passado. A gente pega o nosso ciclo de desenvolvimento, que é conhecido como ciclo de avaliação. Também todos esses inputs. A gente ouve o nosso cliente, seja a diretoria comercial, de marketing, o que eles precisam de apoio enquanto RH, para que a gente transforme isso em ações e que realmente gerem resultados e mudança de comportamento. E a gente sempre tenta ter o cuidado também de escutar o nosso cliente da ponta. Que é diferente quando você está no escritório, né? Pensar nas possibilidades, nas ações. E aí quando a gente vai para o campo, para escutar realmente o nosso gerente que está lá, o consultor, o técnico de serviço que é o mecânico, eles trazem inputs importantes para nós, pensando aí em toda a trajetória que a gente vai desenhar, enfim. Então, é importante também a gente ter esse olhar. Tudo dá para fazer isso? Nem tudo a gente consegue, mas nas principais ações a gente sempre tenta envolver esse cliente para que a hora que a ação chegue lá, faça sentido. E eles se reconheçam naquele processo. Parte, né? Que eles se sintam parte. Porque quando a gente tá muito espalhada, é muito comum às vezes vir, né? Não, vamos fazer isso. E aí chega lá e fala, nossa, mas não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Então a gente toma muito esse cuidado para envolvê-los, né, no processo da construção, para que o conteúdo, enfim, e a ação que a gente for fazer naquele momento seja o mais assertivo e que ele reconheça aquilo como algo que vai fazer sentido, né, pro desenvolvimento dele de carreira e desenvolvimento pessoal. O que contribui também para o engajamento, né, porque ele entende que ele co-construiu. De Pascoal escuta. Este é um ponto realmente muito importante, porque baseado nesta escuta é que se consegue realmente chegar a um engajamento verdadeiro. Porque aí o engajamento verdadeiro acontece quando o que você oferece para a pessoa faz sentido para ele. E você só pode saber se faz sentido para ele se você escuta. Então, esta base aqui é realmente uma coisa muito, parabéns, é uma coisa realmente muito, muito interessante. E que não se vê muito, muito frequentemente. Então, falando de desafios ainda de treinamento, né? Obviamente, os treinamentos técnicos são extremamente importantes porque para as pessoas da ponta entender isso é fundamental, né? Eles terem o treinamento técnico sobre os maquinários, sobre, entendo, procedimentos, né? Tudo. Mas, obviamente, precisa também de completar o treinamento técnico com
também a parte mais ligada a soft skill, entende, né? Então, competências e habilidades que vão além das técnicas. E depois tem, obviamente, a liderança, entende, que, enfim, tem conhecimento técnico, mas tem que ter também soft skill. Geralmente são duas exigências essencialmente diferentes, tem uma aproximação diferente. Como é que vocês lidam com isso? Bom, hoje como que funciona, né, toda a nossa organização quando fala desses treinamentos? Nós temos as trilhas de formação, como você mesma disse, que são os treinamentos técnicos. Isso muito bem formatado para as pessoas que estão no campo, então o pessoal que está lá na nossa unidade de loja, centro automotivo, na parte do CD, na área de vendas, né, da distribuidora, enfim. Então, hoje, quando entra um colaborador, ele acessa a plataforma, ele já tem a trilha de formação inicial, onde ele vai ter todos os conteúdos essenciais, fundamentais para que ele exerça a função dele com qualidade. E como você mesmo disse, eles são importantes, eles fazem parte desse processo, né? E claro, esses conteúdos são todos construídos por nós, tá? Junto, lógico, com as áreas especialistas. Então, quando eu falo lá com o nosso mecânico, que é o técnico de serviço, eu tenho uma área especialista aqui que nos ajuda na construção dessa jornada do conhecimento. E claro, dentro dos conteúdos, o que acaba acontecendo? Vão aparecer algumas coisas do comportamento. Então, como você tem que se posicionar, como você tem que tratar aquele assunto, como você tem que trazer um argumento. Mas, além disso, a gente tem, como você disse, ações que são ações transversais, onde a gente vai trazer essas competências soft skills, né? Claro, a Bianca até já comentou em um momento da fala dela, a gente não consegue parar a companhia toda para participar dessas ações, né? Então, hoje, nós costumamos fazer encontros ao vivo, né, online, onde a gente convida todo mundo para participar, né, desse desenvolvimento, dessa competência, e aí a gente grava esse conteúdo e deixa disponível na nossa plataforma para que as pessoas, os nossos colaboradores, enfim, usufruam daquela palestra, daquela aula. Então é uma forma da gente trazer esse equilíbrio, de não ter só conteúdo técnico, hard, né, que a gente fala, mas também ter um conteúdo que complemente. E reforçando também, hoje o nosso colaborador, quando ele entra, ele vai ver todos os conteúdos de soft skills dentro da plataforma. Não tem uma divisão, esse daqui é para liderança, esse daqui é para o pessoal que está na linha de frente. Não, ele consegue ter acesso. Por quê? Porque por mais que ele não ocupe, por exemplo, um cargo de liderança, nós acreditamos que ele é líder de si mesmo, né? Ele é líder das ações dele no dia a dia, ele é líder das atividades dele no dia a dia. Então, claro que aquele conteúdo, de uma certa forma, pode realmente complementar e enriquecer a bagagem dele, né? A mochilinha, né, de conhecimento, para que ele comece a conquistar novos espaços dentro da empresa. Então, a gente tenta trazer um equilíbrio nesse sentido, mas aí fica também muito... A gente incentiva, mas também fica muito no protagonismo daquele colaborador, né? Nós temos algumas figuras carimbadas, né, que a gente sabe que essa pessoa ela gosta, ela entra lá, ela aproveita todo o conteúdo, mas tem uma outra parte que a gente precisa realmente incentivar. E aí, de novo, contamos sempre com a liderança para fazer esse movimento, né? Ele é o nosso parceiro fundamental. Sem o líder, nada disso acontece, né? A comunicação não chega, as ações não chegam, então a gente precisa realmente que ele incentive. E eu, assim, esses anos todos que eu tô aqui na De Pascoal, eu vejo que hoje a nossa equipe, ela valoriza muito a plataforma, todos os conteúdos que nós temos lá. É algo natural, eu vejo que já é algo natural. Não tem aquela coisa assim, claro, tem o acompanhamento que a gente faz mensal, de mandar tudo, né, quem fez, quem não fez, que isso é de praxe, acho que em qualquer empresa. Mas a gente percebe que é um movimento muito que já tá no sangue das pessoas, natural. Então, é natural. Então, chegou um novo colaborador, ele tem a trilha, o gerente já tem isso na cabeça dele, ele faz aquela trilha, faz aquela formação e depois ele tem acesso, né, a esses conteúdos, que a gente percebe um movimento muito positivo das pessoas, né, no interesse de ter mais conteúdos. As pessoas nos procuram, né, pedindo, e se tivesse um conteúdo assim, assim, assado, o que vocês acham? Então, eu vejo que é algo que as pessoas valorizam. A De Pascoal, pela sua história toda aí, nos 77 anos, a gente sempre teve um viés muito voltado para a educação aqui dentro. Então, eu vejo que é uma coisa que vem ao longo desses anos, né, de história, e as pessoas que caminham junto conosco agora, que estão chegando na casa, também vão acompanhando esse processo, né?
Então, quando a plataforma vira uma commodity, como você falou, significa que está atendendo às exigências básicas, entende? Que todo mundo tem. Tem lá, eu já sei que tem lá, é natural para mim ir lá. E quando estimula a vontade de fazer novas coisas, significa que também é atrativa, entende? Isso é muito, muito, muito interessante, né? Então, falando da plataforma, né? Já faz mais de 5 anos que nós trabalhamos juntos. Foi sempre um grande prazer trabalhar com vocês e receber também os insights de vocês todas as vezes sobre o que nós poderíamos fazer de diferente, o que nós poderíamos ajudar, etc. Como é que foi a escolha, entende, da Enable? Como é que foi esta jornada com a Enable? Acho que nós somos um dos primeiros clientes de vocês, né? Quando vocês começaram a chegar aqui no Brasil, eu lembro que foi um dos primeiros clientes. E foi uma parceria muito feliz que nós fizemos. Porque a Enable, ela chegou para facilitar a nossa vida. Então, antigamente a gente tinha uma outra plataforma que a gente acabava ficando um pouco mais engessado em algumas ações. E a Enable a gente conseguiu trazer muito movimento, né, Bi? Para as nossas trilhas de desenvolvimento, para a forma como a gente trouxe realmente a proposta dos treinamentos em vídeo, dos treinamentos só teoria, dos exercícios dentro da própria ferramenta. Acho que vale até a Bianca comentar um pouquinho, porque eu brinco que a Bianca aqui, ela é a rainha da plataforma. Ela que conhece a plataforma, né, da cabeça aos pés. E é interessante porque nós temos a experiência tanto do lado de back-office, né? Então, como que a gente, enquanto área de treinamento, a gente faz essa utilização da plataforma, quanto de usar também, né? Como um usuário. E aí eu sempre falo que a plataforma da Enable, ela é muito intuitiva. Então, isso que a Mayara falou de, né, uma plataforma antiga que nós éramos engessados, isso trouxe realmente, facilitou muito a nossa vida enquanto área, seja para subir um conteúdo, seja para fazer alguma parametrização, seja para utilizar alguns benefícios da plataforma. Então, é uma plataforma intuitiva, é uma plataforma fácil de usabilidade e também ela é muito prática e visual. Eu acho que isso ajuda também na questão dos nossos colaboradores, né? Quando eles entram na plataforma, a gente percebe que eles têm facilidade de mexer, né? Então, acho que isso também contribuiu muito para esse ganho, inclusive de engajamento, de tudo que a gente vem falando, das pessoas entrarem na plataforma, acessarem uma trilha de conhecimento, acessarem um conteúdo, irem atrás de algum curso que elas queiram fazer, seja da formação delas ou seja algo para o autodesenvolvimento. Eu acho que a Enable, ela trouxe muito valor nesse sentido de usabilidade para nós, enquanto área de treinamento, né, que temos essa visão e que fazemos toda a manutenção ali dos conteúdos, das aulas, enfim, e também para o usuário. Eu acho que foi um benefício duplo aí e foi realmente uma parceria muito feliz, né, que a gente tem na época essa né? Na época nós ficamos tensas, né, porque qualquer mudança, principalmente de sistema, a gente pensou, nossa, principalmente no nosso público do campo. E foi muito tranquilo, né, essa transição. Então o pessoal aceitou muito bem a ferramenta, utiliza assim, sem problemas, a gente não tem nada assim que... E a equipe é muito aberta também, vocês, enquanto equipe de apoio, assim, sempre nos escutam. Você falou da escuta, né, na De Pascoal, escutar, vocês também sempre nos escutam. Então, sempre tem algum ponto que a gente gostaria que fosse melhor, e a gente entende que é um ponto forte também, a gente sempre troca, principalmente, né, com a Marina, que nos atende, né? Então, algumas tratativas a gente já conseguiu, né, fazer diferença, outras depende de coisas, né, dentro da própria empresa de vocês, mas assim, sempre vocês são muito abertos, né, para trazerem olha, agora a gente consegue fazer isso, agora não consegue, vamos esperar mais um pouquinho, mas estamos muito felizes, assim, com tudo que ela entrega e tudo que a gente conquistou, né, com os relatórios, enfim, que a gente utiliza bastante aí para fazer o acompanhamento dos treinamentos, né? Que bom, como responsável de Customer Success fico bem contente, entende, né? Com certeza de ouvir isso. E nós falamos sempre que a nossa plataforma é uma plataforma muito particular para o mundo deskless, ou seja, os deskless são as pessoas que não têm escritório, as pessoas que estão na linha de frente, aqueles que trabalham praticamente sem uma mesa, entende? Então, sem um computador na frente, né? Então, o que vocês estão me dizendo é que efetivamente essas pessoas da linha de frente que vocês atendem, eles perceberam a facilidade, entende, da plataforma, né? Sim. Então, esta, como se diz, experiência vocês comprovaram mesmo, entende, né? Vocês viram
tiveram feedback por parte das pessoas de linha de frente sobre isso? Sim, né? Na época a gente acompanhou, né, tudo de perto para ver como que seria e tudo mais, e foi tranquilo. E como você disse, o público da ponta é o que mais traz retorno pra gente em termos de tá dando certo, não tá dando certo. E funcionou super bem. Então, não é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia. Quando entra alguém novo, já se familiariza muito bem com a ferramenta, né? E a gente toca o barco e tem sido muito bom, né? Sim. A gente sobe muito conteúdo. Inclusive, muitas áreas nos procuram. A gente tem que colocar um pouquinho o pezinho no freio, porque às vezes o pessoal quer usar a ferramenta para outras finalidades, não só para treinamento. E por um lado, isso é muito positivo para nós, porque entendem que o valor da ferramenta vem os benefícios dela, de facilidade de chegar no público que a gente precisa, mas às vezes a gente tem que pôr um pezinho do freio, às vezes falar, não, essa ação não é pra gente colocar dentro da plataforma, vamos pensar numa outra possibilidade, enfim. Mas... E a gente tem um plano de crescer muito mais, né? De atingir um público maior. Então, por exemplo, a hora que tiver aí as franquias expandindo, com certeza é uma ferramenta que vai atender a nossa... As duas franquias que nós temos, eles já utilizam essa ferramenta. Então, e aí nesse planejamento todo de expansão que existe da Stellantis, né, para o nosso negócio, provavelmente a nossa plataforma vai ser uma ferramenta muito utilizada dentro das franquias, para treinar os funcionários que farão parte desse time, enfim. Então, existe um plano aí realmente de utilização da plataforma para mais pessoas. Então, até a Stellantis já demonstrou interesse em utilizar a nossa plataforma pela facilidade, por ela ser intuitiva, pensando no público hoje que está lá na montadora, que são pessoas que hoje não têm acesso, por exemplo, à plataforma que eles utilizam lá, né, para o público do escritório, para o público administrativo. Então, nós estamos aí bem confiantes que logo, né, no próximo ano, quem sabe, a gente consiga aí expandir muito mais a atuação dela dentro da companhia como um todo, né? Pensando nas franquias, pensando aí na própria Stellantis, dentro da montadora, para que a gente possa realmente contribuir e levar mais conhecimento das pessoas aí que fazem parte desse mundo, né, de pessoas aí que hoje a gente está atuando. E a Enable, sendo uma multinacional, não tem dificuldade em atender também na Itália, onde tem a Stellantis, por exemplo, entende, né? Anche in italiano, se vogliamo, si può fare questo. Deixa eu aproveitar, entendeu? Já que sou italiano. Agora vocês são Stellantis, tem uma certa... Entendi. E enfim, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para o público, né, do treinamento, entende, né, do CBTD, sobre desafios de treinamento e desafio de escolher também uma solução para isso? Legal. Vou falar do desafio do treinamento, depois eu passo a bola para minha amiga Bianca aqui para falar da plataforma. Mas qual que é a minha visão? Dá trabalho, gente. Dá trabalho educar em qualquer situação. Dá trabalho educar em casa, educar na escola, educar dentro de uma companhia, de um mundo corporativo. Mas é muito gratificante nós vermos depois o resultado final. Porque a transformação ela é o nosso objetivo. Então, quando você vê um colaborador tendo um novo comportamento, crescendo dentro da empresa, você fala assim, opa, nós temos um dedinho ali nesse processo, né? Nós fizemos parte dessa jornada de construção. Então, não desistam, né? Acho que assim, foquem sempre em trazer melhorias, trocar ideias com outras empresas, entre as equipes, sejam realmente parceiras do negócio, envolvam as áreas especialistas, como a Bianca trouxe, né? Hoje nós temos um olhar de um RH estratégico, então estar ali do lado da diretoria comercial, da diretoria financeira, da diretoria de RH, que faz parte aqui do nosso processo, mas é importante que a gente tenha realmente esse conhecimento do negócio para que a gente ofereça as melhores soluções, né, pensando nessa parte da educação. E claro, os dados. Quais são os dados que nós vamos usufruir de tudo isso? Quais são os dados que nós vamos levantar para que nós sejamos aí o mais assertivo, é que eu não queria trazer assertivo, que eu já falei, né? Mas que a gente tenha qualidade, que as ações sejam efetivas, que realmente a gente traga qualidade, que tudo que a gente coloque, né, como proposta, faça realmente sentido e transforme a vida daquele profissional, daquela pessoa que está aqui dentro para fazer acontecer.
Então, nosso intuito, nosso objetivo é contribuir cada vez mais para a transformação, para que essas pessoas tragam resultado dentro das suas áreas, pensando no negócio e na sua própria vida pessoal, né? E aí, acho que pensando na plataforma da MB, o que você diria aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que uma dica fundamental é você não procurar só um fornecedor, mas um parceiro, né? Isso a gente tem muito com a Enable. A gente foi muito feliz, como a Mayara já comentou, com essa parceria, tanto pela agilidade no suporte, sempre que nós precisamos de alguma coisa, eles estão disponíveis. Quando a gente tem alguma dificuldade, porque acontece, né, é natural, também é uma resposta muito rápida, muito ágil que a gente tem. Essa questão de autonomia que a gente tem na plataforma, né? Como eu falei, é uma plataforma muito intuitiva. A gente sentiu essa diferença quando a gente começou a trabalhar com eles, que nós nos sentimos muito autônomos na plataforma. A gente não depende deles para fazer várias coisas que em outras, né, às vezes a gente dependia. Então, acho que isso foi um ganho muito positivo, né? A gente conseguiu um parceiro que atende às nossas necessidades, que tanto para nós, enquanto área de treinamento, quanto para os usuários foi benéfico. E também essa questão de ter acesso, né, de ter suporte e deles ouvirem a gente mesmo nos planos de melhoria, né? Eu acho que essa contribuição, né, eles contribuem com a gente e tudo que a gente tem de conhecimento também, de experiências, a gente contribui com eles para que seja uma plataforma cada vez mais que atenda, que tenha essa excelência aí de atendimento para os clientes. Então, espero que este momento de compartilhamento de conhecimento tenha sido interessante para todos os participantes aqui do CBTD. O CBTD é um evento muito importante, nós estamos participando há muitos anos deles e a De Pascoal também. Então, espero que isso tenha sido interessante e se vocês quiserem tirar dúvidas também, mais dúvidas sobre as experiências de treinamento ou também sobre a Enable, né? Estamos super abertos, a De Pascoal gosta muito aí de trocar informações, ideias, conhecimento, então fiquem à vontade para nos acionar, nos procurar aí.